Olá, Tudo bem, pessoal? meu pai, minha mãe, e vamos continuar abrindo o baú do passado, contando histórias interessantíssimas. Eu tô me divertindo muito, espero que todo mundo também esteja assistindo. Eu também. Seguinte, nesse vídeo, nesse episódio aqui, pra quem não assistiu, a série é gigante, assiste antes que tá divertida, é uma novela da vida real. Nesse episódio aqui a gente vai falar sobre o quê? A gente tá no ano de 1978, mais ou menos, certo? Você acabou de mudar de emprego, foi um emprego muito melhor e vai ter que mudar de cidade para Santo André. E ao mesmo tempo ela tá grávida da minha irmãzinha. Morando em Mogi das Cruzes. Exatamente. Por enquanto tá morando em Mogi das Cruzes, você tá tendo que viajar diariamente. Viajando. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco como era a ditadura militar nessa época, que inclusive foi uma época bem acirrada, né? Sim. No ano de mais ou menos 78, né? Então, vamos lá, vamos conversar aí. Então, pessoal, começamos a trabalhar lá em Santo André. Eu viajava de carro sozinho, até que eu arrumei um transporte solidário com mais dois colegas que trabalhavam no ABC. O problema é que eles não trabalhavam em Santo André. Um trabalhava em São Bernardo e outro... Acho que os dois trabalhavam em São Bernardo. Nossa. E um deles era gerente de banco e demorava muito. O dia que ele ia, a gente revezava os carros. Né? Era um dia um carro, outro dia... Funcionou muito bem. Acho que funcionou durante dois anos isso aí. Eu achei que você ia falar 2 dias. Não, funcionou legal, era uma conversa muito bacana, isso ajudou a gente a suportar essa viagem. Você ficou 2 anos nessa viagem? Mais toda? ou menos. Olha. Não, desculpa, 77. Não, minto, nós ficamos... Não, eu 2 errei meses. tudo. Quase um ano, uns 8 meses dessa viagem. Tá. Porque eu entrei na roda em 77, então um ano, digamos um ano, arredondando. E aí, como era duro, eu tinha que ficar esperando o cara, um deles atrasava sempre, então era atraso de 1 hora, 1 hora e meia, que eu ficava no meio da rua lá esperando um ponto de ônibus que a gente marcava para voltar para Mogi. Uma estrada muito ruim, na época de inverno tinha uma neblina enorme, hoje acho que chama... Nossa, eu lembro. Era Mogi, era Suzano... ABC, você não chegava absolutamente nada na estrada. Muito grave, era muito perigoso. Então aí resolvemos mudar para Santo André. E por que eu não mudei antes, né? Por uma razão muito simples. Eu queria que eu tivesse muito consolidado na roda, né? Já estava vacinado com o que tinha acontecido antes, então eu tentei não me apaixonar, né? Já com um novo pensamento, uma nova empresa e uma nova proposta, e era muito difícil essa viagem. Resolvemos então mudar. Já grávida? E a Cláudia nasceu em Mogi, tá? Porque ela era conhecida, aquela mesma médica, mesma cesariana. Mas ela nasceu pouco depois de ter mudado? Pouco depois. Praticamente... Pouco. Pouco, coisa de um mês, tá? A gente mudou antes e já nasceu a Cláudia em novembro. Aí ficou com o neném recém-nascido numa cidade que não conhece. Ela não curtiu muito a ideia, né? A gente volta pro passado, tá vendo que as histórias se repetem. A tua mãe teve esse problema quando você contou há muitos episódios atrás que ela teve a restrição em mudar para Belo Horizonte. Vocês imaginem, numa cidade muito menor, mais agradável, que estava acostumada, tinha nascido lá, com a família toda lá, qualquer socorro que precisava, ia almoçar na casa da mãe, da casa da sogra, na casa da tia. E aí ir para uma cidade que não conhecíamos absolutamente ninguém, uma cidade muito mais agressiva, muito mais... muito maior. Uma selva de pedra. Mais selva de pedra. E ela disse que ela olhava o viaduto, assim, nós compramos um apartamento lá e vendemos a casa de Mogi. E ela olhava na janela assim e via aquele viaduto e chorava de vez em quando. Chorava. Eu não era neném, né? Já tinha uns 3 anos. Ela tinha se formado em psicologia. Eu tinha 4 anos.
nessa época? Acho que por aí. 78? 78, 4 anos. Quando nasceu a Então, Cláudia, na idade. ordem de 4 anos. Vai lá. E ela Se formou em psicologia? se formou em psicologia, continuou trabalhando um pouco enquanto a gente estava em Mogi, depois foi para lá, não trabalhou, né? Ficava lá tentando se acostumar. Mas foi muito heróico, muito heróica, né? Ela não sabia nem dirigir. Não, ela sabia dirigir nessa época. Mas ela tinha muito medo de dirigir naquela cidade. Mas meteu as caras, foi vivendo, arrumou um trabalho de estagiária no campo dela, que ela tinha trabalhado bastante tempo na PAI, né? Em Mogi das Cruzes. E lá ela arrumou um estágio. Mas aí foi depois, hein? Você tá também dando... Bom, vamos dar esse overview não agora. é tanto depois, tá? Não, porque aí nasceu a nenezinha. Nasceu, Claudinha. aí cuidou da nenê, tinha lá uma ajudante, né? Que a gente nunca gostou muito de ter ajudante, mas nesse caso tinha, porque... Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. E... Bom, nascimento, conta um pouco do nascimento aí. O nascimento da Cláudia foi lindo, porque nasceu a menina que a gente queria, né? Muito linda, e lógico, né? Vai falar outra coisa. E teve um problema muito sério no nascimento da Cláudia, né? Tudo normal, fez a cesárea e o pessoal não trazia a Cláudia para mamar no quarto. Eu estava com ela, não trazia. Aí o médico, um rapaz novo lá, era fim de semana para variar, né? Feriado, porque foi 3 de novembro que aconteceu isso, era 2 de novembro, feriado, fim de semana, essa coisa toda, né? E veio com um diagnóstico que nos deixou muito assustados. Você olhava para a menininha, ela estava barrigudinha no berçário lá, a barriguinha crescendo. Então o que acontece? Ele falou, eu não sei, vai precisar avaliar, mas parece que essa menina tem um megacolo congênito. Uau, o mundo caiu. Megacolo congênito é quando nasce sem o não dá para fazer, não evacua normalmente, né? Nossa, aí a preocupação foi enorme, né? O médico nem avaliou para falar isso. Nem avaliou, ele falou, achei um caso raro, que beleza, vou ficar famoso, né? Talvez. Porque isso é raro, isso é raro. Isso é raro, né? Bateria acabou aqui, vamos lá, continua. Então, aí a Cláudia nasceu com essa prévia de diagnóstico horroroso, né? Suspeita, e ficamos muito apavorados, que o que ia acontecer, né? Ia acontecer uma operação numa criancinha de 2, 3 dias, né? Ou talvez uma bolsa, alguma coisa. Não levaram assim. nem para mamar, né? Não levaram nem para mamar. Rasparam a cabeça da nenezinha, para dar soro na cabeça. Foi um negócio muito assustador, e ela tinha feito cesárea naquela época tinha outro tempo de recuperação, e ficou muito, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, não sei o quê. Não contaram então? Não contamos no primeiro momento, né? Não, aguarda mais um pouquinho. Ainda bem que não contou, porque... Bom, vamos ver, não sabe. Não sabe, tô dando, vai lá. E aí, o que faz, o que não faz? Quando um colega meu, que trabalhava naquele hospital, isso acho que já foi na segunda-feira, ela tinha nascido num sábado, alguma coisa assim. Na segunda-feira me chamou do lado e falou, olha, eu aconselho você... Aliás, foi o colega que morou comigo na República, naquela história do ângulo latino lá. Né? Então me aconselhou fortemente a levar para São Paulo. Mas aonde vamos, não sei o que, indicou uma clínica chamada, eu não vou fazer propaganda da clínica, uma clínica bem famosa em São Paulo. Fala, não é propaganda? A clínica Sabará, pronto, tá bom. Que ainda continua. Sabará? Sabará. E aí levamos a menininha de ambulância para São Paulo, eu e meu sogro. De novo ele participando ativamente, muito preocupado todo mundo, levamos a Cláudia de ambulância com 4 dias de vida para São Paulo, aí na Consolação, que era essa clínica.
E aí? E uma chuva enorme, parecia um dilúvio, e a ambulância cruzando essas enchentes e tal. Chegamos na clínica Sabará. Aí veio o médico, foi bipado com urgência, e veio lá um médico, eu não me lembro o nome dele não, mas era de origem árabe, né? Já com uma certa idade e tal, olhou os raios-x que a gente trouxe de Mogi, examinou, apalpou, tirou mais alguns, e no mesmo dia, né, ele veio dar uma notícia pra gente. Tcharam! Olha, gente, essa menina não tem absolutamente nada, essa menina tá com a fezes endurecida e não conseguia sair, só isso. Entupida. Mas o que vocês vão fazer, doutor? Nós vamos dar uma simples lavagem nela, vai estar tudo bem, vocês podem estar tranquilos que vocês vão poder vir buscar, já vamos até marcar o dia, era segunda, se não me engano, ou terça, vocês vão poder pegar a Cláudia na quarta-feira ou quinta-feira. Nossa, sem mamar, só tomando soro. Só, né, tomando soro, e ali não é. Então, gente, foi uma das notícias mais incríveis e boas que eu recebi na vida. Sabe quando uma tonelada de pedra sai das tuas costas que você estava carregando? Então foi uma festa enorme, né? Foi uma alegria da toda a família. Quanto tempo demorou todo desde o nascimento até a liberação voltar para a mãe? Voltar para a mãe, ela voltou acho que foi na quinta-feira. Nasceu no sábado, voltou na quinta-feira. Quase uma semana. Foi. E aí a gente já tinha falado para ela, né? Tá. E aí foi muito lindo. Ela na cama, o irmãozinho brincando, colocando o dedinho na boca, né? Foi uma belezinha. O irmãozinho colocando o dedinho dela na boca dele. Os caras desesperados para o irmãozinho morder o dedinho dela. Beleza. Mas foi muito bom. Muito bom. Essa fase aí foi difícil, mas foi muito legal. Bacana. Bom, vamos falar um pouco então da visão daquela época, assim, como que era aquela época durante a ditadura, antes do AI-5, depois do AI-5. Antes do AI-5 teve o golpe militar, mas foi uma coisa suave, né? Existia censura. Porque não tinha dado tempo da resistência se organizar, né? Então teve lá um ano de calmaria e até de imposição dura, de vigilância, etc. Mas foram aí quatro anos de uma certa tranquilidade, que o Castelo Branco cumprindo o que ele prometeu lá, que foi o primeiro general presidente, né? O Castelo Branco não queria ser general, não queria ser presidente. Ele não queria ser presidente, mas como ele era um mediador, era um cara bem ponderado, né? Cearense, grande, Castelo Branco. E ficou uns 4 anos no governo, depois saiu quando bateu eu não sei se 4 anos, mas ele bateu o prazo dele lá e foi trocado o general-presidente. E aí quando começou a endurecer, começaram a... Eu estou imaginando... O que você passou? Na verdade, a gente não quer falar de história, né? A gente quer falar de impressão. História todo mundo sabe. Trabalhava numa multinacional, ganhando relativamente bem. Não antes do AI-5. Não, no AI-5 estava nessa Você não aconteceu nada. Quando aconteceu o AI-5... Não, assim, tô dizendo, no momento que foi decretado, acabou a liberdade individual das pessoas, fechou o Congresso, pra você não teve, assim, em termos da vida prática. Não, porque, como a gente já falou, né, televisão censurada, jornal censurado, então não saía. Não sabia de nada. Então eu comecei na época a ler o Pasquim. Né? Você lia o Pasquim. Que tinha aquelas tiradas geniais, né? Eu como, na época eu era estudante que decretou o AI-5, né? Sim. Então eu não senti nada assim diretamente, em termos de clima, nada. E a continuidade disso, muito menos, né? Porque eu trabalhava numa multinacional e aí estava na época dura e tal, controle de preços. Me lembro que a gente trabalhava muito nessa história de preço CIP e foi penoso nesse aspecto, mas nós como
não sei se privilegiados, mas com uma certa condição de vida, não sofremos exatamente, não sofremos nada, absolutamente nada com a ditadura. Você não percebeu e não conheceu o caso de ninguém que tenha te passado? Alguma coisa de pessoas que estudaram conosco lá no colégio, lá em Mogi das Cruzes, que diz que sumiu, mas como você também vai mudando o rol de amizades, né? Quando você vai num trabalho, fica predominantemente os teus amigos são os teus colegas de trabalho. Você perdeu o contato. Eu não perdi o contato, então não sei se houve alguma coisa muito feroz. Mas a coisa era feia, viu, pessoal? Censura era realmente feia, vejam os festivais, né? A vida não se resume em festivais. Glorioso. História do... Esse foi o Sérgio Ricardo que falou? Não foi o Vandré, né? Foi o Vandré. Foi o Vandré que falou isso daí, né? Vandré. Que cantou aquela música Caminhando e cantando e foi preso logo depois. Né? E ali foi realmente uma comoção, mas era uma comoção contida até porque não era fácil. Não tinha informação, né? Não tinha informação. Não tinha, era censurado, né? Então não tinha uma sequência disso, não tinha uma protesto, nada disso. Não tinha protesto? Não tinha protesto. Tinha, mas eram poucos e controlados, é isso? Você não chegou a participar. Não. E você, assim, a percepção, você não tinha... Né, você não participava disso, na verdade. Então, você notava que o país estava progredindo, mas também de uma maneira um pouco artificial. Por quê? Né? O país foi fechado nessa época para produtos importados. Era fechado o modo de dizer, né? Mas na prática era fechado. Reserva de mercado, né? Reserva de mercado. A própria Ródia tinha essas reservas na época, com produtos químicos fundamentais para a indústria, né? Como matéria-prima de outros produtos. Então, era um controle muito rígido, não dava para importar produtos. Carro, nem pensar. Simplesmente não importava carro, e se pudesse, eu não lembro como é que era isso, mas era caríssimo, né? Se quisesse trazer um produto de fora, era muito caro. Então viabilizava. Tinha que dar um jeitinho, né? Ele mandava para Manaus, fingia que era manufaturado lá, depois mandava. Aí era o jeitinho. É engraçado, porque aí o tempo, as pessoas são inteligentes e as pessoas começam a arrumar jeitinhos para poder resolver o seu problema. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Pois é. Mas do ponto de vista... quer saber, eu senti muito mais as crises de 83, 84. Bom, 84 ainda tinha ditadura. Então, a ditadura acabou. Aí veio a crise do petróleo, que abalou muito a nossa empresa. Tá? A Ródia foi muito abalada porque ela era uma indústria que usava insumos petroquímicos. Então subiu de, sei lá, como é que era. A crise do petróleo foi no fim dos anos 70, se eu não me engano. Começou em 80, 81, foi até 83, 84, isso daí. Era muito doloroso isso daí, né? Eu me lembro que a Ródia tinha um benefício muito importante, que lá tinha uma bomba de gasolina dentro da usina, que você abastecia o seu carro, né? E tinha e você pagava depois no próximo salário. E eu não estou lembrado, mas acho que essa bomba foi desativada nessa época. Olha só. Eles não permitiram que ela continuasse lá. Né? E você só podia, fim de semana não vendia gasolina. Né? Então, para ir para a nossa querida Jabuticabal era um inferno, né? Nossa. Precisava ir na sexta-feira, botar gasolina antes da meia-noite, sei lá e para voltar era um inferno também, não podia andar lá, dava certinho para a gente voltar. Era muito difícil essa época, né? Como é que chamava isso? Chamava o... não era proibido, não se vendia gasolina aos sábados para economizar por causa da crise do petróleo, né? Racionamento. É isso, né? Que mais dessa época aí de lembrança? É mais ou menos isso. Foi uma época... De lembrança, assim, de lembrança externa, né? Fatores externos. Foi uma época de grandes conquistas, acho que o Brasil evoluiu porque tinha tudo a fazer, então qualquer coisinha que se fosse feita seria uma evolução, né? Eu acho que a indústria, até por causa
desse impedimento, desse fechamento ao mundo exterior, né? Que o Brasil era uma ilha isolada. Não saía produto, a agro mineral e a agro, mas não entrava absolutamente nada. Né? E lógico que tinha retaliação, aí eles cobravam imposto dos produtos brasileiros. Então foi uma época do ponto de vista comercial e de vida mesmo, né? Foi bem difícil. Agora, politicamente, a gente aceitava lá a censura, ouvia... A censura era uma coisa normal. Era normal. Padrão, assim, a vida censura de teatro, quer dizer, toda a música, toda a peça de teatro, né, para ser levada, né, era obrigado a passar por um censor que era a autoridade máxima. Olha isso. Aquele que pode saber mais do que todo mundo, aquele que pode ver mais do que você. Que sente mais. Sente mais. Né? Normalmente um militar, sim, tá certo? E esse cara é que decidia, não, essa música pode. Então tem artistas que contam, inclusive, né? Ah, não, essa música, se você tirar essa palavra, pode. Né? Essa palavra é muito pesada, ou tira essa estrofe, aí desfigurava muito. Então, para a arte foi prejudicial. E o disco riscado? Essa faixa não pode, ele pegava, colocava um prego e riscava aquela faixa do disco. Era uma coisa... E vendia o disco riscado. Aquela faixa você não pode ouvir. Eu não me lembro dessa fase. Você não deve ter comprado. Não comprei disco riscado, não comprei. Então era assim, e eu acho que a gente vem driblando essas crises, né? Sempre tem uma crise de plantão que a gente vem driblando através do tempo, né, pessoal? Mas não te revoltava, esse lance da censura. Revoltava. Assim, principalmente da censura, né? De você não ter direito de falar. Te revoltava? Revoltava, mas eu tinha mais revolta no tempo que eu era estudante, né? Que era mais novo. Então estava no auge do idealismo, da ideologia. E todo mundo naquela época ia um pouquinho para o lado, ia contra a ditadura, não era favorável à censura. Ia contra, mas não fazia nada. Não fazia. Basicamente, a grande maioria era assim, né? Era isso. E não fazia porque as consequências podiam ser muito graves. Imagina, quando eu era jovem até podia arriscar alguma coisa, mas depois nem pensar. Né? Meio que você tem a perder, né? Tem a perder, tudo. Não, é complicado. Mais alguma coisa para falar dessa época, assim? Que alguma coisa que você lembre dessa época? Ou podemos avançar de época? Não, acho que não. Acho que podemos avançar. Depois qualquer coisa a gente volta aqui, se a gente lembrar. Em breve a gente vai agora partir para uma outra época, que é a época da abertura do Brasil. E também, óbvio, tudo que a gente fala da época e baseando aqui na biografia. Então a gente conta um pouco de como a gente estava naquela época e fala também no contexto do Brasil e as nossas impressões nesse contexto. O que lembra, né? Porque as coisas mais relevantes. A gente está lembrando, esse é roteiro, né? Bom, é isso. Então a gente vai voltar com a abertura, a pós-ditadura. Vamos ver como é que foi isso. É isso? Isso. Gostou do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. E ative o sininho de notificações. Valeu, até o próximo abraço. capítulo. Tchau, tchau.